Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Vanucci, é com muito prazer que eu estou aqui para a gente iniciar mais uma aula de história. Deixa eu mudar aqui para a parte dos slides para a gente começar. Como vocês podem observar nessa imagem, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Pronto, né? Essa imagem é o Coliseu em Roma. Então por aqui a gente já pode ter uma ideia daqui que nós vamos estudar hoje, né? A referência que eu uso para elaborar o slide é o livro Olhares da História, do volume 1, primeiro ano, é de Cláudio e Bruno Vicentino, da editora Scipione, certo? Então, antes da gente entrar aqui nos temas específicos do Império Romano, da sociedade e civilização romana, vamos ver quais foram os acontecimentos principais. Em 753 a.C., Roma é fundada, a fundação lendária, provável, não é? Em 264 a.C. a 146 a.C. ocorrem as Guerras Púnicas. Em 133 a.C., os irmãos Tibério e Caio Graco vão lutar pela reforma agrária. Em 27 a.C., inicia-se o Império Romano, né, com o governo de Otávio Augusto, certo? De 284 a.C. a 305, aliás, de 284 depois de Cristo a 305 depois de Cristo também, a gente tem aqui o governo, né, de Diocleciano, e é um governo com algumas mudanças, um governo mais conturbado, digamos assim, né? Um governo já de transição, de crise, e do ano de 306 depois de Cristo a 337 depois de Cristo, temos aqui o governo de Constantino, onde o cristianismo torna-se religião oficial do império, não é? E outro governante importante foi Teodósio, no ano de 378 a 395 d.C., o último imperador que conseguiu governar Roma com uma certa tranquilidade, né? Depois de só crise por cima de crise, e em 476 d.C. ocorre o fim do Império Romano do Ocidente, porque a parte de Constantinopla, que vai ser chamada de Império Bizantino, permanece por mais 1000 anos, certo? Então a fundação de Roma. A fundação lendária diz que ocorreu na Península Itálica, não é? A gente vai ver aqui um texto já, mas resumindo, foram os irmãos Rômulo e Remo, né, que fundaram, e eles são filhos de Deus Marte e tal, e Rômulo mata Remo, e Rômulo passa a ser o primeiro rei de Roma, né, tiveram 7, depois Roma vai ser governada por senadores, tá certo? Mas tem essa fundação lendária que eu vou já falar sobre ela aqui, mas na Península Itálica, por descendentes também dos gregos naquela diáspora que a gente viu nas últimas diásporas que a gente viu na última aula. É uma influência, uma confluência, né, uma mistura, uma miscelânea de diversos povos, né? Sabinos, úmbrios, latinos, etruscos, né? Tem também os gregos no meio, certo? A fundação lendária que eu falei para você é sobre Rômulo e Remo, que vai ter um texto daqui a pouco, então não vou entrar nesse assunto agora, né? Mas 7 reis vai governar a partir de Rômulo, que mata Remo, e a sociedade romana, né, vai perceber que esses reis eles estão governando com uma certa tirania, né, com certo autoritarismo. Então, eles vão exigir que esses reis dividam o poder. Como isso não vai acontecer, né, esse grupo da elite chamado de patrício vai tomar o poder para si e vai ficar se revezando no poder, né? Provavelmente, pelo tempo, pelo período que isso acontece, haja aqui uma influência, né, da democracia ateniense. Na sociedade, a gente observa a seguinte divisão, né? Os patrícios mais ricos, no período da monarquia, os plebeus e os clientes, né? Os clientes viviam, basicamente eram pobres, né? Não tinham posse, mas viviam às custas e fazendo os favores aqui dos patrícios, tá bom? E a camada mais baixa, a base da população, eram os escravos, que podiam ser conquistados por meio de guerra ou mesmo por meio de dívidas nesse período, né? E, obviamente, que vai haver uma certa tensão, né, entre os reis e o Senado, né, entre as camadas ricas. Então, essa tensão vai fazer com que os reis sejam derrotados, né, e a monarquia se torne uma república. Né? Uma república é uma coisa do povo, o nome quer dizer res publicae, coisa do povo. O povo romano a qual nós nos referimos aqui
são apenas os patrícios ricos. Né? Os plebeus, a princípio, não participavam dessa república. Aí a gente vai já conversar mais sobre isso. Nessa imagem aqui, a gente observa o início de Roma no século V a.C. Apenas a cidade de Roma, né? Depois vai se expandindo, né? Esse território vai se expandindo pela Península Itálica, já no século IV. No século III, eles já dominavam, né, todos os outros povos, e a confluência deles dava origem a primeira matriz do que a gente pode chamar de povo romano, né, no século III. Por isso que eu digo que havia aqui uma certa influência, pode ser, né, que tenha havido uma certa influência da democracia ateniense. Né? A democracia ateniense ela surge lá no século V a.C. Ó, rapidinho aqui sobre a lenda da fundação de Roma. Ó, Númito, rei da cidade de Alba Longa, foi expulso do trono por seu irmão Amúlio. Enquanto isso, Réia Silvia, né, filha de Númito, engravidou após ter uma relação com Deus Marte e deu à luz a 2 gêmeos, Rômulo e Remo. Enraivecido, Amúlio ordenou que as crianças fossem jogadas no rio Tibre. Elas foram depositadas em um cesto, carregadas pela correnteza, mas acabaram retidas às margens do rio. Observem a semelhança com a história de Moisés, né? Jogado no rio, no cesto. Os gêmeos sobreviveram graças a uma loba que os amamentou. Essa aqui é a escultura da loba que os amamentou. Né? Tempos depois, eles foram encontrados e criados por um casal de pastores. Já adultos, Rômulo e Remo, descobrem sua origem, matam Amúlio, né? E colocam o avô deles, né, o Amúlio, o pai deles. Observem a tragédia também antiga, né? Colocam o avô deles novamente no trono. Eles decidem então fundar uma cidade no local onde foram encontrados. Mas a luta por poder, Rômulo mata Remo e dá seu nome à nova cidade, Roma, fundada sobre o Monte Palatino em 753 a.C., tornando-se o primeiro dos 7 reis que governaram no período monárquico. Né? Essa aqui é uma escultura que a gente pode observar, né? O símbolo de Roma. A escultura que ela é do século V a.C. Né? E, no entanto, só em 2009, estudiosos dataram-na com radiocarbono e descobriu-se que ela foi criada entre os séculos 12 e 13, na verdade, né? Quase 1.700 anos depois daquilo que se presumiu. Né? Sempre a ciência ajudando a arqueologia para que a gente possa ter datação correta dos eventos. Então aqui já foi baseado no mito, certo? E observem sempre uma explicação mitológica para dar origem ao povo, dizer que eles são filhos de deuses, e também associar, no caso dos romanos, ao deus da guerra Marte, né? Essa violência toda que é uma característica do povo romano. Nessa imagem aqui a gente pode observar a localização de Roma, na Península Itálica, né? No meio aqui do mar Mediterrâneo, certo? E os povos que faziam parte da Península Itálica, né? Os etruscos, sabinos, latinos, samitas, né? Que é a cidade de Trento, os gregos também, como eu falei para vocês, eles vão acabar se juntando e formando, né, esse povo romano. A cidade de Roma vai prevalecer e posteriormente ela vai dominar todas as demais regiões do Mediterrâneo lá no último século antes de Cristo, né, no século antes de Cristo. No período republicano, o conflito vai haver não mais entre os nobres, não vai ter nobre aqui, vai ter uma elite, né, de senadores que vão lá na frente disputar contra os plebeus, tá certo? E a República Romana ela vai ser governada por magistrados que vão fazer parte do Senado, né? Mais ou menos 300 senadores vão ser eleitos, esses magistrados, pelas assembleias romanas, né? A centúria, a assembleia curial e a assembleia tribal, né? Os centuriões da cúria e das tribos. E, com o passar do tempo, o povo, os plebeus, vão também querer fazer parte desse governo, vão porque eles já são parte do povo, eles vão querer também fazer parte da política, né? Eles vão querer fazer parte também das conquistas, vão querer terras, né? Vão querer também uma parte da riqueza, da grande riqueza romana. Então, eles vão passar do tempo com as suas lutas, né? Conseguir
uma parte na Assembleia, que são os tribunos da plebe, vão conseguir, através da lei das 12 tábuas, ter uma lei escrita, né, por mais que não os favorecesse, mas pelo menos essa lei não vai ser mudada a toda hora, e permissão para casar, por exemplo, entre patrícios e plebeus. A gente já vê aqui o crescimento do Império Romano e até mesmo o enriquecimento de alguns plebeus, né, que era bom até para alguns patrícios que têm, digamos assim, a nobreza, né, mas não tem a riqueza que esses plebeus enriquecidos com o comércio passaram a ter, né? E vão conquistar também o fim da escravidão por dívida, que acabava meio que inferiorizando, né, essa parte dos romanos. A expansão territorial vai ser finalizada, vai ser uma constante, né? Toda cidade tinha que se defender, então tinha que ter um exército forte, e por vezes essa defesa acabava fortalecendo tanto a cidade que ela se expandia, acabava dominando outras, e é o que Roma vai fazer com as guerras púnicas, derrotando a sua rival, sua maior rival no Mediterrâneo, que é a cidade de Cartago, né, fundada pelos fenícios. Nas assembleias romanas, haviam três, né, basicamente. Né? A centurial, convocada pelos cônsules, consistia numa reunião do exército dividido em centúrias, grupos de homens, né, de 100, formadas por patrícios e plebeus ricos, que votavam as leis, decidiam pela guerra, pela paz e elegiam os magistrados, que eram os digamos, principais servidores públicos. É como se fosse hoje os prefeitos, os vereadores, entendeu? Os juízes, entendeu? Esse povo todo no Império Romano fazia parte da elite, mas eles eram eleitos, né? Eleitos por essas assembleias. A Assembleia Curial dedicava a assuntos religiosos, a cuidar da religião que era junto com o Estado, né? E a tribo era formada por 35 tribos romanas, né? Cada tribo era uma parte lá da Península Itálica que decidia também, né? Tinha poder de voto. Inicialmente, havia os concilia plebis, com a participação apenas da plebe. As decisões plebiscita, né, eram aplicadas apenas aos plebeus, devido ao nome, né? O plebiscito é uma decisão do povo, dos plebeus, nesse caso aqui. Mais tarde, os plebiscitos se tornaram obrigatórios a todos os cidadãos, e as assembleias passaram a contar com a participação de patrícios e plebeus. Elegiam os magistrados em votações realizadas no fórum, geralmente era anual isso, viu? No local denominado comitim, né? Daí vem o nome que a gente chama hoje de comitê, onde se fazem, né, as reuniões dos grupos políticos, dos partidos. Tinham também atribuições judiciais e a partir do século III passaram a votar todas as leis. Então as leis eram votadas e entre esses magistrados alguns exerciam o papel de juiz, né, de interpretar a lei, dizer se o que o cara fez estava certo ou errado, estava não, sim ou não, né, de acordo com a lei. Rapidamente aqui, para a gente compreender isso, o Senado era composto por 300 membros, né, fazia parte de dirigir a política, externa, interna, controlava a atuação dos magistrados e propunha leis. Né? A Assembleia Popular elegia os tribunos da plebis, isso que era eleição anual. Eles podiam anular as decisões contrárias aos seus interesses. Né? Tinha esse poder de veto. A Assembleia das Tribos eram eleitas, né, pelos edis anualmente e supervisionavam os serviços públicos. Certo? Os questores também eram eleitos anualmente e fazia parte de administrar o tesouro. Então, as tribos elegiam as pessoas que iam fiscalizar o serviço público. E esse aqui era a parte do financeiro, né? Como se fossem os tesoureiros. Na Assembleia aqui Centuriata participavam todos os cidadãos, aprovavam as leis e elegiam os magistrados. Os censores, por exemplo, né? Eles eram eleitos a cada 5 anos. Faziam o recenseamento da população, a contagem, né, cuidavam da arrecadação dos impostos, eram também os coletores, né, e eram responsáveis pelos bons costumes, cuidavam também da moral da cidade, da sociedade. Os pretores faziam parte da administração da justiça, eram juízes, né, e a Assembleia Curiata fazia parte de eleger, né, tinha a função de eleger anualmente, né, os cônsules, que eram 2, que comandavam o exército, né, que era o cargo mais importante, e coordenavam, né, a vida pública, né, eram os principais governantes aqui. Havia também os ditadores, que eram escolhidos em momentos de exceção, né,
período de 6 meses, e esses aqui, eles tinham poderes absolutos, né? Geralmente era em época de guerra, de conflito interno, ou de ameaça muito forte, onde eles tinham a função de proteger a sociedade, por isso que tinham todo esse poder nas suas mãos, mas era só durante 6 meses. O problema é que alguns deles vão querer passar mais do que 6 meses, né? Nesse outro mapa aqui, a gente observa o território dos romanos, né, no século 2 a.C., antes de Júlio César, porque aí a terra vai se expandir pela Gália, pelo Mediterrâneo e pelo Egito aqui também, né? Mas por enquanto era a cidade de Cartago, que já tinha sido derrotada, toda a Espanha, né, os Montes Pirineus, os Alpes, divisa aqui com a Europa Central, Macedônia, Ásia Menor, ainda faltava a Síria, que é a região da Palestina, e Egito, que eles vão conquistar posteriormente, né? Na República Romana houve muitas transformações, certo? Aumento do poder do Senado, por quê? Porque a riqueza que eles iam conquistando com o espólio das cidades, né, com o roubo da riqueza da cidade que eles conquistavam, tudo isso ia para os senadores, as terras eles dividiam para os senadores, os homens que estavam lá iam trabalhar como escravos para os senadores, então assim eles enriqueceram bastante a cidade e principalmente os senadores, né? Mas vai haver tensões sociais por conta da pobreza da alta camada, da plebe, da maioria da população, e também por conta da escravidão. Tinha muitos escravos, então houve várias, a mais famosa é a de Espartacus, mas houve várias revoltas, né? Inclusive a de Espartacus foi uma guerra civil mesmo, né? Muitos se revoltaram ali, quase ameaçaram, quase destruíram Roma, né? Porque eles eram prisioneiros de guerra, eles não eram simples camponeses, certo? Eles eram soldados também, tá bom? Que trabalhavam, eram escravizados e eram obrigados a trabalhar nessa condição. E nesse período surge a camada também dos homens novos, né, que eram comerciantes enriquecidos e também generais. Generais conquistavam terras, ficavam com as terras e acabavam enriquecendo bastante e ganhando muito prestígio na sociedade. E essa camada aqui dos homens bons, que vai ter muita importância na fase final da República e na fase inicial do Império. Então, como era que se conquistavam os escravos, né, que se obtinham? Os romanos apossavam-se de escravos através de procedimentos extremamente legítimos. Compravam do Estado aqueles que fossem vendidos debaixo da lança, como parte do botim. Isso quer dizer o quê? O cara conquistou ali uma terra, pega o escravo e vai vender. Ou um general podia permitir aqueles que fizessem prisioneiros de guerra, conservá-los com o resto do produto do sangue. Não é? Conservava e colocava para trabalhar para ele, o cara que morreu na guerra. Não é? Ou obtinham a posse de escravos comprando de outros que fossem seus senhores em virtude de um dos métodos anteriores, né? Então o cara podia ser, geralmente era conquistado através de guerra, né? Ou comprava no mercado, mas mesmo aquele que tu comprasse no mercado, tu comprava de outro, que com certeza pegou aquele cara de uma vila que ele invadiu, né? Conquistou, derrotou e trouxe aquele povo ali como escravo, certo? Era assim que funcionava. Na República, pelas tensões sociais, né, era mais porque o povo não participava da divisão das terras que eram conquistadas, então o povo não tinha terra. Aí os irmãos Graco, né, lutarem para que havesse essa divisão, essa reforma agrária. E também os generais, conforme os generais iam conquistando mais terras, eles iam ficando para si e dividindo com os seus soldados. Então, nesse período aqui, ser soldado era sinônimo de ascensão social. Ao mesmo tempo que o soldado ganhava a terra do general, ele devia esse general também maior confiança. Então, quanto mais vitórias o general tivesse, mais importante ele tinha na sociedade romana, além das rebeliões de escravos que eu falei para vocês, né? Roma vai passar por um período muito conturbado. Então, num certo momento, um pouco antes de Cristo, para poder manter a ordem na sociedade romana, né, que era governada pelos cônsules eleitos pelas assembleias, não é, populares, o poder ficou dividido entre três, né? O general, o maior de todos, Roma, Júlio César, Pompeu, um homem muito rico, e Crasso também um homem muito rico, né? A disputa entre eles vai fazer com que Crasso, né, seja Crasso é que derrotou inclusive a revolta de Esparta, né? Mas ele acaba ficando fora, morre, né, num acidente, praticamente, morre em batalha, mas num acidente. E a disputa vai ser entre Pompeu e César, na qual César consegue derrotar Pompeu, né? Derrota, mas uma parte do Senado não gostando, porque ele estava governando como ditador, né? Quase como imperador,
vai matar o assassiná-lo. Sabendo do assassinato, quase que um filho adotivo dele, né, era basicamente isso, era um pupilo dele, né, o Otávio Augusto, né, Otávio só, e Caio Otávio, o nome dele, e o Marco Antônio era um general, né? Então a gente vai ver que a disputa maior, era outro triunvirato, mas a disputa maior vai ser entre esses dois aqui, né? Marco Antônio vai para o Egito, é um grande general de Júlio César, eles acabam vingando Júlio César, perseguindo os caras que mataram, e Otávio passa, depois desse período, né, desse combate, derrota Marco Antônio, e tem a incrível história em que ele tem um relacionamento com Cleópatra, que também tinha tido esse relacionamento com César, até teve um filho chamado Cesário, que Otávio manda matar, e Marco Antônio é derrotado, né, se mata, senta, né, em cima, deita-se na verdade em cima da sua espada, e a Cleópatra provavelmente colocou uma cobra, né, para mordê-la, e assim morreu envenenada. Essa é a história lendária aqui do final da República. Na próxima aula a gente vai estudar a parte final do Império Romano, do Império, o surgimento do cristianismo, o envolvimento, é uma parte bem bacana também. Mas espero ter contribuído para o conhecimento de vocês sobre essa incrível civilização, que é a civilização romana, que muito nos tem influenciado e influencia ainda hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.